É um momento justamente que caracteriza, que antecede o início. Todos esperam o posicionamento de todos os ministros para o início da sessão. Vamos, portanto, acompanhar agora, na íntegra, esta sessão plenária desta quinta-feira, dia 4 de setembro de 2008. Ata da 31ª sessão extraordinária realizada em 3 de setembro de 2008, presidente do senhor ministro Gilmar Mendes, ausente cadamente do senhor ministro Celso de Mello e a senhora ministra Carmen Lúcia. Vice-procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos, apregoado os seguintes processos: mandado de segurança e reclamação. Alguma objeção? Não havendo objeção, dou a ata por aprovada. Comunico aos senhores ministros que estão presentes alunos do curso de Direito da Faculdade de Direito de Vitória do Espírito Santo. Sejam bem-vindos. O presidente anunciou ontem que isso aqui era de ontem, que não tinha sido essa, né? É um feito remanescente da pauta de ontem, da qual é relator ministro Joaquim Barbosa. Ação direta de inconstitucionalidade 2501 de Minas Gerais, relator ministro Joaquim Barbosa, requerente Procurador-Geral da República, requerida Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Haverá sustentação oral pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e pelo Amicus Curiae, Associação de Fundações Educacionais do Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. Joaquim Barbosa, você está com a palavra. Senhor presidente, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, em atendimento à representação formulada pelo Ministro de Estado da Educação contra os artigos 81 e 82 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, que tem a seguinte redação. Eu deixo de ler, porque os senhores dispõem da cópia do relatório. O requerente afirma que as normas impugnadas padecem do vício de inconstitucionalidade formal por ofenderem o artigo 37, 19, que exige lei específica para a criação de autarquia, e o artigo 22, 24, que atribui à União competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação, ambos da Constituição de 88. As folhas tais, o Procurador-Geral da República peticiona para aditar a inicial, aspas, a fim de que o pedido seja a declaração de inconstitucionalidade tão somente da expressão, aspas, subsidiárias, permanecendo sob a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, constante do inciso 2º do parágrafo 1º do referido artigo 82 do ADCT da Constituição Mineira. Na sessão plenária de 15 de maio de 2002, a Corte excluiu a análise da alegada afronta ao inciso 19 do artigo 37 da Constituição, em virtude da redação a ele conferida pela Emenda Constitucional de 19 de 98. Porém, conheceu em parte da ação relativamente aos parágrafos 1º e 2º do artigo 81 e ao artigo 82, com exceção do seu parágrafo 3º, todos do ADCT da Constituição Mineira, e, nessa parte, indeferiu a medida cautelar. As informações definitivas foram prestadas. O advogado-geral da União manifesta-se pela constitucionalidade dos dispositivos impugnados. O Procurador-Geral da República, no parecer de folhas 194 e 198, opina pela improcedência da ação por entender que, aspas, os dispositivos hostilizados não dispõem acerca da matéria prevista na norma constitucional supostamente violada. Fecha aspas. As folhas 201 e 241 ingressa no feito, na qualidade de amicus curiae, a Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, manifestando-se pela constitucionalidade da norma atacada. Em 23 de agosto de 2005, em consulta ao site da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais na internet, eu constatei que,
em 30 de junho de 2005, foi promulgada a Emenda Constitucional número 70, de 2005, que altera o artigo 82 do ADCT da Constituição do Estado. É o relatório. Falará pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, doutor Carlos Frederico Guzmán de Oliveira. Está com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro vice-presidente deste egrégio tribunal, eminente ministro Joaquim Barbosa, relator desse feito, eminentes julgadores. Esta ADIM, não sem qualquer demasia, pode ser classificada tanto de curiosa quanto de inquietante. Curiosa, porque inicialmente proposta contra 2 artigos, seus incisos, parágrafos, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de Minas Gerais. Ao apreciar a liminar, como já constante no relatório, esta Egrégia Corte reduziu o alcance da ADIM. Posteriormente, o Procurador-Geral da República reduziu-a a um mínimo. Esse mínimo é a expressão sob supervisão do Conselho, sob supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação. Essa é a expressão remanescente da ADIM. De 2 artigos, sobrou, então, uma expressão constante no inciso. Agora, o que seriam essas entidades colocadas sob supervisão do Conselho Estadual de Educação, contra a qual se insurge esta ADIM? São fundações, todas elas criadas por lei, pelo Estado de Minas Gerais, em número de 39, na vigência ainda da ordem constitucional anterior à atual, todas anteriores à vigência da Constituição de 1988. Eram fundações de direito privado, como tinha que ser na época, mas todas criadas por lei, algumas com também destinação de próprios públicos ou de verbas. Pois bem, essas entidades é que foram colocadas sob supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, optantes ou não por integrarem o esquema de escolas públicas superiores do Estado. Torna-se, então, necessário verificar o que não está em discussão, para facilitar essa exposição e torná-la mais concisa, e não ter que aqui ficar se expondo sob o óbvio. Não está em discussão que a competência da União em matéria de educação é editar normas gerais, tanto pelo artigo 22, quando se refere à Lei de Diretrizes e Bases, quanto mais explicitamente no artigo 24, em que está bastante claro, bastante explícito, que a competência da União resume-se a editar normas gerais em matéria de educação, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal a competência concorrente. Pois bem, também está fora de discussão que a Lei de Diretrizes e Bases atual, a Lei 93/94, inclui no Sistema Federal de Ensino aquelas como entidades particulares de ensino superior, aquelas criadas e mantidas pela iniciativa privada. Repito, criadas e mantidas, condições cumulativas, não condições alternativas. Então, a criação do Estado de Minas Gerais, que está sendo apontada como inconstitucional, é uma criação híbrida, uma peculiaridade das Minas Gerais, ou seja, todas essas entidades foram criadas por meio de lei, não foram criadas pela iniciativa privada, embora hoje sejam mantidas pela iniciativa privada. Também está fora de discussão, por último, para delinear bem o cerne da questão, está fora completamente de discussão que as demais entidades superiores de Minas Gerais, criadas e mantidas pela iniciativa privada, estão sob supervisão pedagógica do Conselho Nacional de Educação. Apenas a título de exemplo, a maior universidade de Minas Gerais, a Pontifícia Universidade Católica, dezenas de outras universidades, escolas particulares superiores, todas elas estão
sob supervisão pedagógica do Conselho Nacional de Educação. Ou seja, quais ficaram sob supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação? Aquelas que tiveram sua origem, que têm, por assim dizer, o seu DNA no poder público. Pois bem, trata-se, então, de chegar ao cerne da questão. Estaria essa expressão sob supervisão do Conselho Estadual de Educação, dispondo sob norma geral de educação? Na ADIM 927, relatada pelo ministro Carlos Veloso, o eminente julgador traça com bastante precisão e clareza, de forma lapidar, o que seriam normas gerais. Ele diz, por óbvio, que toda norma por si é uma norma geral, toda norma legal. Mas o que seria, então, a norma geral? Seria, aqui com minhas palavras, sem ler o voto do ministro, para resumir a exposição, seriam aquelas que possuíssem uma densidade genérica maior. As normas gerais seriam aquelas normas com uma generalidade ao quadrado. E aqui o que é que temos? Nós temos uma norma da maior especificidade. Pegou-se algumas escolas existentes na data da promulgação da Constituição do Estado, em setembro de 89, e sobre elas se dispôs que poderiam ou não integrar o sistema de escolas públicas superiores do Estado de Minas Gerais. Mas, mesmo aquelas que não integrassem, dada a sua origem por lei, dada a sua origem pública, permaneceriam sob a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação. Denominar ou classificar isso como norma geral não se vê como, logicamente, mais particular que esta norma, é impossível se cogitar. Talvez apenas uma que se referisse a nome, endereço, CPF, CEP de alguma pessoa. Ou seja, apenas 39 escolas de Minas Gerais. Chego ao ponto da inquietação que abordei no início. Essas 39 escolas, essas 39 fundações de ensino privado superiores, na ordem alfabética, vão de Além Paraíba a Varginha. Na ordem geográfica, abrangem todos os quadrantes das Minas Gerais. Contam elas atualmente com mais de 800 cursos de graduação e mais de 120 mil alunos. Imaginem, Vossas Excelências, a inquietação. Eu poderia aí multiplicar cada aluno por familiares, cônjuges. Imaginem, Vossas Excelências, a inquietação de centenas de milhares de pessoas com a propositura desta ação. E a maioria dessas fundações, também um dado a ser levado em consideração por Vossas Excelências, foi criada, a primeira, as mais antigas delas, ainda em 1963, como é o caso da hoje Unipac, Universidade Presidente Antônio Carlos de Barbacena. A maioria delas entre a década de 60 e 70. São fundações, são escolas superiores com mais de 45 anos, algumas delas, de idade. Aqui não se está a argumentar com a idade, com o decurso do tempo, como argumento para se legitimar uma situação. Não, o raciocínio aqui não é esse. O raciocínio é: a construção jurídica mineira foi legal, não tem nenhuma eiva de legalidade, e, por isso, ela atravessou diversas ordens constitucionais. Ela passou pela primeira Lei de Diretrizes e Bases, de 1961, ela atravessou a Ordem Constitucional de 1946, a de 67, a atual Ordem Constitucional, e passou até pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 93/94. Então, aqui quer dizer o seguinte, que essa persistência no tempo, que essa duração no tempo, aqui não se está a alegar segurança jurídica no sentido de convalidar algo que contém algum vício. Não. Está se dizendo o seguinte, que isso demonstra justamente o contrário, que essa construção peculiar, típica das Gerais, não possui qualquer vício. Foi dito no relatório que a Advocacia Geral da União pugnou pela improcedência dessa ação. E é bom esclarecer que a ação somente foi proposta por provocação do Ministério da Educação, feita ao Procurador-Geral da República. E, mais importante ainda, que a própria Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação final,
assinada pelo Dr. Cláudio Fonteles, também pugnou pela improcedência desta ação. Para finalizar, há que se levar em consideração que a Constituição Federal estabelece como princípio aplicável ao sistema educacional brasileiro o da colaboração entre os sistemas de ensino. Colaboração, logicamente, significa o trabalho conjunto e não intervenção de uma esfera federativa sobre a outra. Nada impede que União e Estados trabalhem em forma colaborativa, respeitada, evidentemente, a autonomia do Estado-membro. Então, esperando ter demonstrado não ter nenhuma característica de norma geral, a norma aqui impugnada, e que em nada ela ofende a vigente ordem constitucional, pede seja negado o provimento a esta ação. Muito obrigado. Falará pela Micuri, Associação das Fundações Educacionais do Ensino Superior do Estado de Minas Gerais, doutor Toshio Kai. Excelentíssimo senhor presidente em exercício, senhores ministros, senhora ministra, eu quero, antes de mais nada, pedir vênia para fazer uma saudação especial a amigos que, de longa data, os conheço como brilhantes advogados que foram e que honram esta casa com as suas presenças. Sinto-me orgulhoso de vê-los aqui brilhando, como já vi em outras sessões que assisti. A minha fala aqui será curta, porque o Dr. Guzmão praticamente já abordou as questões principais. Mas é preciso que nós entendamos o porquê o senhor Procurador-Geral da República, em determinado momento, desiste da declaração de inconstitucionalidade dos artigos 81 e 82 e insiste na inconstitucionalidade, de ver declarada a inconstitucionalidade da expressão supervisão pedagógica pelo Conselho de Estado, Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. O ilustre Procurador-Geral da República, no seu parecer como fiscal da lei, Dr. Fonteles, disse o seguinte: especificamente quanto à expressão permanecendo sob a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, contida no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 82 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, objeto da apresentação nos termos do pedido de aditamento, entende-se que essa norma não traz conteúdo atinente à diretriz ou base da educação em âmbito nacional. Ao contrário, vê-se que a atividade legiferante do Estado, nesse ponto, encontra respaldo na competência suplementar constitucionalmente assegurado ao Estado-membro para legislar acerca da educação. Artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal. O parecer do Dr. Procurador-Geral, Dr. Cláudio Fonteles, é pela improcedência da ADI. Entretanto, nós precisamos saber do porquê da insistência do seu Procurador-Geral da República na declaração de inconstitucionalidade da expressão permanecendo sob a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação. O motivo dessa insistência, somente na declaração da inconstitucionalidade referida, retira-se de uma representação que foi efetuada pelo Ministério da Educação ao ilustre representante do Ministério Público, da lavra do senhor ministro Paulo Renato de Souza. Disse ele, a certa altura, conforme expresso pelos pareceres CS número 237 e 238 de 2000, do Conselho Nacional da Educação, o ponto central de interesse do Ministério da Educação é apenas a disposição pela qual tais instituições privadas reputam-se afastadas da órbita do Sistema Federal de Ensino, permanecendo sob a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação nos termos da Constituição.
Constituição de Minas Gerais, artigo 82, parágrafo 1º, inciso 2. Tal disposição da Constituição do Estado de Minas Gerais tem permitido que o respectivo Conselho Estadual de Educação invada a competência da União, autorizando e reconhecendo cursos de instituições privadas de ensino superior, as quais, nos termos da Constituição Federal e da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, devem submeter-se à supervisão do Ministério da Educação. Folha 131 dos autos. Portanto, o termo aditivo à inicial entende que a supervisão pedagógica dos cursos de ensino superior criados pelo Estado de Minas Gerais, mas geridos atualmente pela iniciativa privada, por serem instituições privadas, devem ser supervisionados pelo Ministério da Educação. E a razão dessa insistência na declaração da inconstitucionalidade daquela expressão só pode residir num raciocínio, ao fato de que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 16, dispõe o seguinte: o Sistema Federal de Ensino compreende, 1, as instituições de ensino mantidas pela União, 2, as instituições de educação superiores criadas e mantidas pela iniciativa privada. É evidente que, no caso, se as instituições de educação privadas fazem parte do sistema federal, a supervisão pedagógica delas deva ser de competência da União. Foi esse o raciocínio desenvolvido, aliás, em caso análogo ao presente na ação civil originária ACO número 1132, com pedido liminar ajuizada pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária contra a União, o Estado de Minas Gerais e 3 universidades mineiras. O eminente ministro relator Carlos Aires Brito relata, quando da decisão pela concessão ou não da liminar, o seguinte: 3. Para tanto, o requerente invoca dispositivo do texto magno, artigos 205, 29 e 211, bem como da Lei de Diretrizes e Bases, Lei número 9.394/96, segundo a qual as instituições de direito privado, caso dos autos, fazem parte do Sistema Federal de Ensino, inciso 2 do artigo 16. Por isso, essas entidades não podem ser credenciadas e supervisionadas pelo Estado-membro, fecha aspas. A decisão do ilustre relator está calcada num raciocínio imbatível perante a máxima interpretativa que diz que a lei não contém palavras inúteis. Após transcrever o artigo 16, o inciso 2, assevera o emérito ministro Carlos Aires Brito. Observo agora que, para se extrair da norma que o dispositivo encerra, há de se levar em conta a presença ali de 2 núcleos verbais indissociáveis que se completam, 2 pontos. Criar e, entre parênteses, conjunção aditiva, fecha parênteses, manter. Não se cogita de instituições de educação criadas ou mantidas pela iniciativa privada. Portanto, a norma inclusiva alcança tão somente instituições de natureza ontologicamente privada. Fixado este ponto, dou o passo seguinte para averbar que os documentos de folhas 102 e 118 comprovam que as entidades ora requeridas foram criadas por legislação estadual. Originariamente, são fundações instituídas pelo Poder Público Estadual. Mais tarde, o artigo 82 do ADC da Constituição permitiu a alteração do estatuto dessas entidades de ensino, de forma a extinguir seu vínculo originário com o poder público, todavia, sem abdicar da supervisão pedagógica do Conselho Estadual da Educação. É preciso dizer que o voto aqui do ilustre relator, Carlos Aires Brito, foi pela denegação da liminar nesse caso. Acrescemos nós que o artigo 20 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação dispõe quais são as entidades, instituições privadas de ensino que são enquadradas como tais para os fins da lei, arrolando 4 tipos. Os tipos são os seguintes: artigo 20, as instituições privadas de ensino se enquadram nas seguintes categorias: 1, particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo. 2, comunitárias. 3, confessionais. 4, filantrópicas. Portanto,
em nenhum deles se enquadra as entidades criadas por lei pelo Estado de Minas Gerais e mantidas hoje pela iniciativa privada. Portanto, não podem ser consideradas entidades da iniciativa privada, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 20. Disse-ia que esta figura seria uma criação, essa figura que foi criada pelo ADCT da Constituição de Minas Gerais, seria uma criação esdrúxula do Estado-membro e, portanto, recriminável quanto à sua existência jurídica. Contudo, é a própria Constituição Federal que, no seu artigo 242, contempla essa figura híbrida. Artigo 242. O princípio do artigo 206, quarto, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal existentes na data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos, portanto, são mantidas com recursos privados. Então, essa figura existe, híbrida, e que não é pertencente à iniciativa privada. Portanto, a hipótese prevista no parágrafo 1º, inciso 2 do artigo 82 do ADCT da Constituição Mineira só poderia ter previsto a supervisão pedagógica pelo Conselho de Estado de Educação Estadual, já que aquelas instituições híbridas não são enquadráveis como sendo da iniciativa privada, não podendo, assim, receber a supervisão pedagógica federal, pena de abolição do regime federativo que entre nós permanece rígido. Por quê? Porque seria, então, o caso do Ministério da Educação exercer a supervisão pedagógica em cima de instituições criadas pelo Estado-membro, o que é absolutamente inconstitucional, seria uma verticalização do princípio federativo, que, todos sabem, não é admissível. Aguardamos, assim, pela única decisão possível no presente caso, ou seja, a improcedência da presente ADI 2501. Muito obrigado. Presidente, Pois não? imagino que os dois colegas homenageados sejam o ministro Eros Grau e o ministro Carlos Aires Brito. O ilustre advogado confirma? Todos os ministros... Não, mas especificamente, porque Vossa Excelência não declinou os nomes. Sim, não, mas eu estendo a minha homenagem a todos Talvez até vossas pela emoção, né, excelências, da lembrança. que merecem todo o meu respeito, né? Sempre tive um respeito enorme para com todos os membros do Ministério Público, e aqui constatei, é isso que eu queria dizer, que aqui se trabalha brilhantemente. Muito obrigado a todos. O tribunal retribui os cumprimentos. Ministro relator. Senhor presidente, o cerne da questão na presente ação direta está em definir se as instituições de ensino superior originalmente criadas pelo Estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição Estadual de 1988 e agora mantidas pela iniciativa privada, pertencem ao sistema estadual de ensino ou ao sistema federal de ensino e, consequentemente, se subordinam-se ao Conselho Estadual de Educação ou ao Conselho Federal de Educação, em especial no que diz respeito à criação e autorização para o funcionamento de novos cursos. Antes, porém, de tratar do mérito da questão, é preciso esclarecer que, em virtude da decisão proferida no julgamento da medida cautelar, na qual este tribunal não conheceu de alguns dispositivos impugnados, hoje iremos analisar a constitucionalidade apenas dos parágrafos 1º e 2º do artigo 81 e do artigo 82, com exceção do seu parágrafo 3º, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição de Minas Gerais. Conforme já afirmei, o requerente sustenta que esses dispositivos afrontam o artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal, que estabelece ser da competência privativa da União legislar sobre diretrizes e bases da educação. No que concerne aos parágrafos do artigo 81, entendo que são normas de eficácia temporária,
as quais já exauriram todos os seus efeitos. Confira-se o teor do artigo 81. Parágrafo 1º. Serão instalados no prazo de 2 anos, contados da promulgação da Constituição do Estado, e absorvidas como unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais, as entidades de ensino superior criadas ou autorizadas por lei ainda não instaladas. Parágrafo 2º. O Estado instalará a universidade de que trata esse artigo no prazo de 720 dias contados da promulgação da Constituição. Visto que o ADCT da Constituição de Minas foi publicado em 1989 e que o prazo para a instalação das entidades de ensino superior criadas ou autorizadas por lei e não instaladas foi de 2 anos, verifica-se que a norma do parágrafo 1º já exauriu todos os seus efeitos. De duas, uma, ou a entidade de ensino superior foi instalada no prazo fixado de 2 anos, ou não poderia mais ser instalada. Do mesmo modo, o parágrafo 2º estabeleceu o prazo de 720 dias contados da promulgação da Constituição Estadual para a instalação da Universidade do Estado de Minas, prazo este que há muito já se esgotou. Nesse mesmo sentido, em relação à alegada inconstitucionalidade do parágrafo 2º do artigo 82, que determina, aspas, o Estado, decorrido o prazo fixado no parágrafo anterior, transformará em fundações públicas as fundações educacionais que não exercitarem, no prazo de 360 dias, a faculdade ali outorgada. Nesse caso, creio também que essa norma já exauriu todos os seus efeitos, uma vez que já se passaram esses 360 dias mencionados na norma. Portanto, eu não conheço da ação no que tange aos parágrafos 1º e 2º do artigo 81 e parágrafo 2º do artigo 82, todos do ADCT da Constituição de Minas Gerais. Examino, pois, o pedido quanto ao artigo 82 do ADCT. E, inicialmente, examino a preliminar sobre a eventual prejudicialidade da ADIM em face da alteração da norma que eu mencionei no relatório. E eu me pronuncio pelo não prejuízo da ADIM, senhor presidente. Com efeito, a Emenda Constitucional Estadual número 70 de 2005 modificou parcialmente o conteúdo do referido artigo 82 do ADCT da Constituição Mineira, razão pela qual eu suscito a questão de ordem acerca da prejudicialidade da ação direta. Eu fiz distribuir a Vossas Excelências um quadro com os dispositivos constantes da redação anterior e os dispositivos constantes da redação atualmente em vigor. Chamo a atenção, em especial, para os parágrafos 5º e 6º da nova redação dada pela Emenda Constitucional Mineira. A nova redação conferida ao inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 82, bem como o acréscimo dos parágrafos 4º, 5º e 6º, a meu sentir, mantiveram a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação sobre as instituições privadas de ensino superior do Estado de Minas Gerais, o que é precisamente o objeto do questionamento nesta ação direta de inconstitucionalidade, como bem delimitado pelo Procurador-Geral da República no aditamento que fez a ação. É importante ressaltar que o aditamento inicial feito pelo Procurador-Geral foi decorrência de manifestação do ministro da Educação, preocupado com o fato de que a inconstitucionalidade arguída se restringe à questão da, aspas, supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação. O ministro da Educação entendeu que a criação do Conselho Estadual de Educação invade, aspas, a competência da União, autorizando e reconhecendo cursos de instituições privadas de ensino superior, as quais, nos termos da Constituição Federal e da Lei 9.394,
devem submeter-se à supervisão do Ministério da Educação. A Emenda Constitucional Estadual 70 acrescentou parágrafos ao artigo 82 do ADCT mineiro, referentes à supervisão pedagógica a ser exercida pelo Conselho Estadual de Educação sobre as universidades privadas no Estado de Minas Gerais, mas, na verdade, esses novos parágrafos vieram demonstrar o real alcance dessa supervisão pedagógica. Reproduzo novamente o teor desses dispositivos, especialmente o do parágrafo 5º. Parágrafos 5º e 6º. Parágrafo 5º. A criação de cursos superiores de medicina, odontologia e psicologia por universidades e demais instituições de ensino superior, integrantes do Sistema Estadual de Educação, que não sejam mantidas pelo Poder Público Estadual e Municipal, será submetida aos procedimentos de autorização e reconhecimento estabelecidos pela legislação federal para as instituições integrantes do Sistema Federal de Educação Superior. Parágrafo 6º. Parágrafo 6º. Fica cancelada a tramitação dos processos de criação dos cursos mencionados no parágrafo 5º, que não tenham sido aprovados pelo Conselho Estadual de Educação até a data de publicação de emenda à Constituição que acrescentou esse dispositivo ao ato das disposições constitucionais e transitórias da Constituição do Estado. Digo eu, portanto, entendo que o acréscimo desses parágrafos ao artigo 82 não alteram substancialmente o conteúdo original do dispositivo, porque esses parágrafos demonstram com absoluta clareza qual é o real alcance dessa chamada supervisão pedagógica a ser exercida pelo Conselho Estadual de Educação, a qual, na prática, culmina na completa subtração dessas entidades educacionais ao controle e à regulamentação efetivados pelo MEC em matéria de ensino superior. Esta é a interpretação que se extrai da leitura dos mencionados parágrafos 4º, 5º e 6º do artigo 82. Especialmente chamo a atenção para o fato de que escolheram 3 cursos, medicina, psicologia e um outro, que seriam submetidos ao controle do Conselho Federal de Educação. E silencia quanto ao resto, que ficariam submetidos ao Conselho Estadual. Ressalto mais uma vez que, se, como diz expressamente o parágrafo 5º do artigo 82, aspas, a criação de cursos superiores de medicina, odontologia e psicologia por universidades e demais instituições de ensino superior integrantes do Sistema Estadual de Educação que não sejam mantidas pelo Poder Público Estadual e Municipal, será submetida aos procedimentos de autorização e reconhecimento estabelecidos pela legislação federal para as instituições integrantes do Sistema Federal de Educação Superior, fecha aspas. A contrário senso, os demais cursos não se submetem à legislação federal e estão subordinados unicamente ao sistema de controle e supervisão dos órgãos do Sistema Estadual de Ensino. Observo, por fim, que o parágrafo 4º, acrescentado pela Emenda Constitucional Estadual, remete expressamente ao parágrafo 1º, inciso 2º, do artigo 82, ora impugnado. Portanto, senhor presidente, eu entendo que o acréscimo dos parágrafos ao artigo 82, pela emenda 70, não provocou alteração substancial no dispositivo ora atacado, mas apenas explicitou o seu conteúdo, razão porque o meu voto é no sentido de que a presente ação não está prejudicada. Vocês querem dar destaque? O tribunal está de acordo? Ela estaria prejudicada quanto ao artigo 81, né? Normas transitórias, cuja eficácia... Aquelas eu mesmo já descartei, né? Essas normas não implicam a criação em si. Ou seja, não se ataca a criação, mas a submissão. A O que submissão. está em jogo, ministro Marco Aurélio, o que resta de proposta é apenas a expressão sob a supervisão do Conselho Estadual de Educação. É isso que está sendo impugnado. Só que houve uma alteração na Constituição que veio explicitar, a meu ver, o que significa essa supervisão.
dizendo quais são os cursos que... Sim, essa é a outra parte. A primeira Então, parte eu entendo do seu voto- eu entendo que esse acréscimo trazido pela emenda deixou mais do que claro o conteúdo da norma. Até aí, da norma. até aí eu não tenho dúvida quanto à matéria. Minha dúvida está apenas no artigo 81, que Vossa 81, Excelência eu declara excluí. que teve eficácia limitada no tempo e que, portanto, Isso, estariam está diante de excluído. situações concretas Nós não estamos a já, examinar isso. já sedimentadas, Já sedimentadas. né, e que poderiam ser atacadas em Parágrafo outra via. 1º e 2º do artigo 81 Sim, e o parágrafo 2º do artigo 82. que Nós dispõe... não estamos conhecendo dele. Sim, mas por Prazo quê? de instalação. Fala de prazos, né, Prazo de para instalação. Para instalação, tá bem. Já exauriram seus efeitos. O tribunal está de acordo, então Vossa Excelência prossegue. Difícil. O âmbito da questão, então, é a supervisão pelo Conselho É, Estadual. saber o que significa o alcance dessa supervisão. O afastamento da supervisão quanto aos demais cursos do Ministério. Eu vou esclarecer Da bem aqui agora educação. no voto. Analiso agora a questão referente à subordinação ou não das instituições de ensino superior, originalmente criadas pelo Estado de Minas Gerais, mas dele desvinculadas após a Constituição Estadual de 1989 ao Conselho Estadual de Educação ou ao Conselho Federal de Educação, inclusive no que se refere à criação e à autorização para funcionamento de novos cursos. Como se sabe, a competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação é da União, segundo determina o artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal. A competência dos Estados para legislar sobre educação é concorrente, artigo 24, inciso 9 da Constituição. Portanto, somente sendo plena em face da inexistência da norma geral editada pela União, e sendo suplementar, se existente, a norma nacional que fixa as normas gerais. Nesse sentido, já decidiu essa Corte nos acórdãos assim redigidos. Eu cito lá, por exemplo, na DIN 3669, relatora ministra Carmen Lúcia. O artigo 22, inciso 24 da Constituição da República, enfatiza a competência privativa do legislador nacional para definir as diretrizes e bases da educação nacional, deixando as singularidades no âmbito da competência dos Estados e do Distrito Federal. Igualmente, outra ação direta. Na primeira hipótese, existente a Lei Federal de Normas Gerais, poderão os Estados e o Distrito Federal, no uso da competência suplementar, preencher os vazios da Lei Federal de Normas Gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiaridades locais. Na segunda hipótese, poderão os Estados e o Distrito Federal, inexistente a Lei Federal de Normas Gerais, exercer a competência legislativa plena, aspas, para atender às suas peculiaridades, fecha aspas. Sobrevindo a Lei Federal de Normas Gerais, suspende esta a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. Essa é a DIN 3098, relator ministro Carlos Veloso. Digo eu, assim, no âmbito da competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação, o legislador nacional determinou que as instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada submetem-se ao Sistema Federal de Educação. Portanto, instituições de ensino privadas, que é o caso, é o que está em jogo aqui, submetem-se ao Sistema Federal de Ensino. É o que diz o artigo 16 da Lei de Diretrizes e Bases. Por outro lado, a LDB determina também que se submetem ao Sistema Estadual de Ensino as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público Estadual e as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Assim, sustenta o requerido que as instituições criadas pelo Poder Público, mas mantidas hoje pela iniciativa privada, se submetem ao Sistema Estadual de Ensino, estando, portanto, sob a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação. É este o ponto que dá origem à controvérsia. Contudo, esta não se resume à mera definição
do sistema de ensino a que se submetem as mencionadas instituições, se ao federal ou ao estadual. Na verdade, fixado o sistema a que pertencem, imediatamente define-se a quem compete proceder à autorização, ao reconhecimento e ao credenciamento dos cursos superiores ministrados nas instituições criadas pelo Estado, mas hoje mantidas pela iniciativa privada. Em outras palavras, a alegação principal é de que a fixação da supervisão pedagógica a cargo do Conselho Estadual de Educação sobre as instituições de ensino superior criadas pelo Estado, mas mantidas pela iniciativa privada, implica transferir ao Conselho Estadual de Educação a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados. Nesse ponto, apresenta-se uma questão relevante. Invade a competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação a norma que subtrai do Ministério da Educação a autorização, o reconhecimento e o credenciamento de cursos superiores em instituições privadas, mas que, em dado momento histórico, foram criadas pelo Estado? A mim me parece que sim. Em primeiro lugar, a própria LDB define o que são instituições privadas. São as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Em seguida, o artigo 20 da LDB enquadra as instituições privadas em 4 categorias, de acordo com a sua criação. Em primeiro lugar, particulares em sentido estrito, assim entendidas as que são instituídas e mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não apresentem as características dos incisos abaixo. Segundo, comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de pais, professores e alunos, que incluam em sua entidade mantenedora representantes da comunidade. Terceiro, confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior. Quarto, filantrópicas, na forma da lei. Como se vê, o legislador nacional classificou as instituições privadas como aquelas mantidas por pessoas de direito privado e, apenas para fins de distinção entre elas, enquadrou-as segundo a sua origem. Assim, a meu sentir, basta que a instituição de ensino superior seja mantida ou administrada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado para que seja considerada privada e, por conseguinte, sujeita ao sistema federal de ensino. Em síntese, o artigo 16 da LDB deve ser conjugado com o artigo 19 da mesma lei para que se compreenda realmente o seu alcance e, por conseguinte, as instituições que compõem o sistema federal de educação. Mas não é só. Observo, conforme já disse, que o artigo 24 da Constituição Federal estabelece ser da competência exclusiva da União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, sendo que no artigo 24, ao definir a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, a Constituição determina que os entes da Federação podem legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto, reservando-se à União a competência para estabelecer normas gerais. Crucial, portanto, na presente análise, é verificar se a norma impugnada está, de fato, estabelecendo diretrizes e bases para a educação ou se está estabelecendo normas gerais sobre educação e ensino, hipótese em que estaria configurada a invasão da competência da União para legislar. A norma atacada determina que as instituições privadas do ensino superior do Estado de Minas, que foram instituídas pelo Estado, mas deles se desvincularam, devem se submeter à supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação. É verdade que uma leitura precipitada desse dispositivo pode levar ao entendimento de que não há a fixação de diretrizes ou bases para a educação,
pois, aparentemente, a norma apenas indica o órgão competente para supervisionar pedagogicamente as instituições de ensino no Estado. Nesse ponto, friso por oportuno que o Procurador-Geral da República, autor da demanda, reformulou seu entendimento e opina pela improcedência da ação nos seguintes termos, aspas, especificamente quanto à expressão permanecendo sob a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, contida no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 82 do ADCT da Constituição de Minas Gerais, entende-se que essa norma não traz conteúdo atinente a diretrizes ou bases da educação em âmbito nacional. Ao contrário, vê-se que a atividade legiferante do Estado, nesse ponto, encontra respaldo na competência suplementar, constitucionalmente assegurada aos Estados-membros para legislar acerca da educação. Fecha aspas. Digo eu, contudo, analisando com cuidado o artigo 82, ora atacado, verifico que o alcance dessa supervisão pedagógica vai além do mero controle do conteúdo acadêmico dos cursos das instituições superiores mineiras. Na verdade, a aplicação do dispositivo interfere no próprio reconhecimento e credenciamento de cursos superiores de universidades que são, atualmente, em sua integralidade, privadas, pois já extinto o vínculo com o Estado de Minas Gerais. Creio ser destituído de relevância, no caso, o fato de tais instituições, em dado momento, terem sido criadas pelo Estado de Minas Gerais, pois a verdade é que o vínculo com o Estado já não existe, foi extinto. Portanto, essas instituições são administradas e geridas pela iniciativa privada, com verbas privadas, enfim, segundo interesses privados. Sendo assim, sua natureza é de entidade privada, devendo estar sujeita ao Sistema Federal de Ensino. Conforme já observei, o parágrafo 5º, acrescentado ao dispositivo pela Emenda Constitucional de 70 de 2005, revela a real natureza do controle exercido pelo Conselho Estadual de Educação no que tange às instituições de ensino superior privadas. Pois submete a sua criação à autorização e ao reconhecimento de acordo com a legislação estadual, exceto em relação aos cursos de medicina, odontologia e psicologia, que, segundo a emenda, continuariam a obedecer aos parâmetros fixados na legislação federal. Ou seja, a emenda criou uma dicotomia. Numa mesma instituição, alguns cursos serão criados, controlados, fiscalizados pelo MEC, são odontologia, medicina e psicologia, e os outros sob controle do Conselho Estadual de Educação. E eu entendo que é este o verdadeiro alcance dessa norma que foi impugnada, dessa expressão. Em outras palavras, o legislador mineiro subtraiu à União a competência para regulamentar a autorização e o reconhecimento de cursos superiores em universidades privadas que outrora foram criadas pelo Estado de Minas Gerais, mas que hoje a ele não mais se vinculam. Ao meu sentir, essa norma redunda na invasão da competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação e também para estabelecer normas gerais sobre a educação. Entendo, portanto, que a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, tal como prevista no artigo 82, ora impugnado, não abrange a autorização, a regulamentação e o reconhecimento de cursos superiores nas instituições de ensino superior, originalmente criadas por Minas Gerais, mas hoje dele desvinculadas. E concluo, senhor presidente, da seguinte maneira. Eu não conheço do pedido em relação aos parágrafos 1º e 2º do artigo 81 do ADCT da Constituição de Minas Gerais. E julgo procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do inciso 2º do artigo 1º do artigo 82 do ADCT, bem como, por arrastamento, os parágrafos 4º, 5º e 6º do mesmo artigo 82, acrescentados pela Emenda Constitucional número 70 de 2005. Caso seja julgada procedente, eu proponho
eu acolho o aditamento feito pelo Procurador-Geral no sentido de, tendo em vista o excepcional interesse social e as consequências da eficácia ex-tunc da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados, a modulação de efeitos, que seria votar no sentido de a decisão, no sentido de que sejam considerados válidos os diplomas já expedidos até esta data, ou até mesmo os cursos atualmente em curso, né? É como voto. O ministro relator, portanto, não conhece da impugnação em relação aos incisos... Parágrafos 1º e 2º do 81. E conhece do inciso 2º do artigo 1º do artigo 82. E julga procedente, né? Julga procedente na forma que... E por arrastamento também... Quarto, os quinto parágrafos, e sexto. Quarto, quinto e sexto. E a modulação é nos termos... A modulação é no sentido de considerar válidos os diplomas já expedidos, não é? Até a conclusão dos cursos, já reconhecidos por esse Conselho Estadual de Educação. Ministro Casola Direito. Senhor presidente, essa questão relativa à autonomia dos Estados-membros com relação ao sistema educacional tem sido muito controvertida ao longo do tempo, porque há um conflito direto entre as regras federais emanadas do Ministério da Educação e do Conselho Federal de Educação e a submissão das entidades universitárias aos conselhos estaduais de educação. É realmente uma matéria que tem apresentado, ao longo do tempo, muita controvérsia. Eu estou verificando, pelo voto proferido pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, que fez realmente uma análise abrangente, considerando a disciplina constitucional e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que um tema que está posto nesta ação direta é muito confinado, porque está vinculado, muito menos, pelo menos na minha compreensão, à ideia de supervisão pedagógica do que ao aspecto de autorização e criação de cursos de entidades superiores. Porque, na minha compreensão, há uma distinção que se pode fazer neste padrão. A supervisão pedagógica tem alguns aspectos que não estão embutidos na ideia da criação e de autorização de cursos. É claro que, com relação às entidades privadas, dúvida não existe que a submissão é direta ao sistema federal de ensino. Isso não existe controvérsia. Controvérsia existe nas entidades mantidas pelos entes públicos estaduais e municipais. Mas essa controvérsia não está em jogo. Não, eu vou só pedir vênia a Vossa Excelência para concluir o meu raciocínio. Quer dizer, o que é que me pareceu é que, no caso concreto, a ideia da supervisão pedagógica está subordinada, neste caso, a esta autorização e criação de cursos pelas entidades estaduais ou municipais do Estado de Minas Gerais, como está, e o ministro Joaquim teve a cautela de não só distribuir o material, como também de fazer a leitura, no parágrafo 5º acrescentado do artigo 82, em que Sua Excelência destacou um aspecto interessante, é que se ressalvou 3 cursos e se deixou todos os demais cursos ao léu, sem nenhuma disciplina positiva. E mais do que isso, e aí que vem um acréscimo que eu peço licença ao ministro Joaquim para pôr, é que, pela redação do dispositivo, a criação dos cursos, até mesmo no âmbito das entidades estaduais, com relação aos 3 ramos, também pode ser feita pelo Conselho Estadual de Educação. E aí eu tenho profundas dúvidas, porque realmente o projeto de criação e autorização de cursos superiores está vinculado diretamente à ideia de diretrizes e base da educação nacional, porque se fiscaliza diretamente a quantidade dos cursos que são oferecidos, independentemente do critério de supervisão pedagógica.
O que está acontecendo pelo voto do ministro Joaquim Barbosa, e por isso é que eu tendo a acompanhar Sua Excelência, é que quando se dá pela inconstitucionalidade do inciso do parágrafo 5º do artigo 82, na verdade, se retira esse dispositivo de autorização dos cursos, até mesmo para as entidades estaduais e municipais. Ou seja, numa palavra, quando se admite que o inciso, o parágrafo 5º é inconstitucional, por inteiro se restabelece a possibilidade de deixar no âmbito federal a criação e autorização desses cursos, independentemente da tríade que foi elencada. Porque essa tríade, como disse o ministro Joaquim Barbosa, já era um absurdo, porque não se pode eleger por legislação estadual que cursos se vai submeter à autorização e que cursos vamos deixar sem essa submissão à autorização. Então, destacando este aspecto, se bem eu compreendi o voto do eminente ministro Joaquim Barbosa, eu entendo que, retirado o parágrafo 5º, que tem essa autorização embutida, evidentemente fica sanado neste processo essa questão, porque se tira da legislação estadual a possibilidade de autorizar-se a criação de novos cursos. Porque Perdão, desculpe. Eu vim com duas soluções a propor ao plenário. Uma segunda solução seria a interpretação conforme. Né? Interpretação conforme no sentido de conferir, né? Interpretação conforme a Constituição Federal, a expressão sob supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, para afastar qualquer interpretação que inclua nessa supervisão o procedimento de autorização, credenciamento e reconhecimento de cursos superiores em instituições de ensino superior privadas no Estado de Minas Gerais. Também, é só para qualquer das duas soluções que o ministro Joaquim Barbosa apresenta, pelo menos na minha avaliação, alcança o objetivo que eu estou entendendo. Ou seja, é o de que não é possível deixar-se no âmbito da legislação estadual o processo de criação e autorização de cursos superiores. Este processo de criação e autorização de cursos superiores necessariamente está sob a égide das diretrizes e bases da educação nacional. Porque senão nós teríamos municípios criando cursos superiores de qualquer ramo sem nenhum controle no âmbito nacional. Então, tanto essa interpretação conforme que o ministro Joaquim Barbosa sugere, quanto a pura e simples decretação de inconstitucionalidade do parágrafo 5º, supre neste processo esta dúvida que me acolhe. Eu acompanho Sua Excelência com essa observação. Eu tenho manifestado, e a Corte sabe disso, o meu maior interesse, e o ministro Marco Aurélio sabe também da minha posição na turma, com relação a ampliar a autonomia dos Estados, considerando que a Constituição de 88 marcou um passo completamente novo em matéria de federação brasileira. Nós tivemos uma federação mitigada por um sistema autoritário de compreensão da realidade nacional, e a Constituição de 88 restabeleceu esse conceito mais forte da federação, como, de resto, já vinham destacando nesta Corte os eminentes ministros Celso de Mello e Marco Aurélio. Mas, no caso da educação nacional, eu também entendo que se deva fortalecer o papel dos conselhos estaduais de educação, mas não no que concerne à autorização, criação e reconhecimento de cursos superiores, porque isto está dentro das diretrizes e bases da educação nacional, matéria que é reservada claramente à competência federal. Eu acompanho Sua Excelência, tanto numa alternativa como na outra. Para questão de ordem, eu ouço o relator. Matéria de fato? Matéria de fato? Pois não. Eu quero dizer o seguinte, que a emenda constitucional número 70 não está em cogitação nesta ação. Então, se nós formos julgar sobre o artigo por arrastamento da emenda, o quarto, o quinto, nós estamos julgando o ultra petita. O que está se discutindo aqui é a constitucionalidade ou não da expressão supervisão pedagógica. E é preciso saber se essa supervisão... Presidente, isso já foi esclarecido no meu voto. Já foi esclarecido no meu Obrigado. Ministro Lewandowski. Senhor presidente, inicialmente louvo
o professor Toshio Mukai pela sustentação que fez da tribuna. Cumprimento também o eminente relator pelo voto aprofundado que deu. Eu acompanho Sua Excelência manifestando a minha preferência pela segunda opção que deu, qual seja uma interpretação conforme, porque ela me parece mais consentâneo com o espírito do sistema federal que a Constituição brasileira adotou e a que mais se mostra consentânea, que melhor se amolda à competência concorrente estabelecida no artigo 24, 9º da Constituição Federal, no que diz respeito exatamente à competência dos Estados para legislar em matéria de educação. Então, eu acompanharia e acompanho, de fato, Sua Excelência, nessa segunda opção, para que se entenda, quando a lei mineira fala em supervisão pedagógica por parte dos Conselhos Estaduais de Educação, que esteja excluído expressamente a autorização, o reconhecimento e o credenciamento de cursos superiores em instituições privadas. Se autorização, reconhecimento e credenciamento. Ou não? Eu até diria que a criação por lei seria possível, mas é que a autorização para o funcionamento e o reconhecimento é. Ministro Eros. Eu vou acompanhar essa proposta do ministro Lewandowski. Uma breve observação. A mim parece que o que é mais grave, mas não está colocado na DIN, é a submissão das instituições de que se cuida da política educacional do Estado de Minas Gerais. Isso eu diria que é mais grave, não para afirmar a inconstitucionalidade, até porque a colaboração em matéria de educação entre o Estado-membro e a União é perfeitamente admissível. O que eu estou apenas querendo salientar com isso é que, de fato, essa emenda constitucional, ela transformou totalmente o preceito que está sob apreciação. Além dos parágrafos, essa alusão à submissão à política educacional, ela é mais substancial do que a supervisão pedagógica. Mas isso não está em debate. Eu observo única e exclusivamente para mostrar a delicadeza do preceito. Eu acompanho essa proposta de interpretação conforme, mas para declarar, simplesmente, e nada mais do que isso, que a supervisão pedagógica, que é o que está sendo discutido, não exclui o exercício de suas competências pela União, sem entrar em detalhe que não apareceu, pelo menos no material que eu recebi, não apareceu relativo, qualquer alusão referente a reconhecimento de curso ou não reconhecimento de curso pelo órgão federal. Então, eu vou aderir à proposta de interpretação conforme, para que explicite que a supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, ao qual ninguém pode se opor, não exclui o exercício de suas competências pela União. É nesse sentido o meu voto. Ministro Brito. Presidente, eu acompanho o relator, não sem antes saudar o administrativista e advogado Toshio Mukai. Eu não podia deixar também de fazer essa referência ao administrativista e meu velho amigo do tempo das regiões metropolitanas, meu e do professor Lewandowski. Também. Amigo de longa data, de tertúlias, de organização e participação em congressos de direito administrativo por esse Brasil inteiro. Mas eu peço vênia à Sua Excelência, o advogado e administrativista Toshio Mukai, para acompanhar o voto do relator com a inserção mais específica do ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de conferir interpretação conforme ao dispositivo que exige da Constituição Estadual de Minas, supervisão pedagógica sobre credenciamento, criação, autorização, credenciamento, não é, de cursos de ensino superior no âmbito da iniciativa privada.
E o ministro Carlos Alberto Menezes Direito vai além, né, para indistinguir todo e qualquer curso de nível superior, submetendo, portanto, ao crivo do Conselho Federal de Educação e da legislação federal. Eu acho que essa proposta de formatação decisória concilia bem, harmoniza bem as duas competências legislativas. A competência legislativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, que é uma competência privativa, inscrita no inciso 24 do artigo 22 da Constituição, e aquela veiculadora da competência concorrente ou concomitante dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, aliás, dos estados, do Distrito Federal e da União, para legislar sobre educação, cultura, ensino e desporto, no caso específico, educação. É como voto, senhor presidente. O contínuo de sessão que foi... Já se contém no voto do eminente relator a segunda opção, que é da interpretação conforme. Perdão. É exatamente nesse sentido o meu voto, optando pela segunda opção oferecida pelo relator. Agora, nesse caso, senhor presidente, a ADIM seria julgada por essa corte improcedente, não é? Estamos aplicando a interpretação conforme. Parcialmente procedente, né? Para sem redução de texto. Sem redução de texto. Estabelecer uma interpretação conforme a Constituição. Ministro Peluso. Senhor presidente, eu não sei bem se eu estou acompanhando totalmente ou em parte os votos, mas eu estou concordando com a interpretação de que a criação, autorização e reconhecimento de instituições privadas de ensino superior sujeitos à legislação federal. Em relação à questão da submissão à política educacional e supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, eu estou entendendo que isso aí pode subsistir sem prejuízo da supremacia da supervisão federal. Em outras palavras, naquilo em que não haja incompatibilidade entre as duas supervisões, que ambas permaneçam. Isto é, o fato, complementares e se complementam. Apenas quando alguma diretriz da supervisão pedagógica estadual estiver em incompatibilidade com a federal, prevalece a federal. Ministro... Posso fazer atenção, ministro Peluso? É o seguinte, eu, quando fiz a minha intervenção, eu quis deixar exatamente isso claro, porque a supervisão pedagógica ela tem um conteúdo completamente distinto. A fiscalização das normas federais se impõe pela via dos 3 estágios de criação, autorização e reconhecimento, que exige uma fiscalização permanente. Porque, se não for assim, nós deixaremos completamente ao largo toda a legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. A única dificuldade que eu estou vendo com relação a essa opção, relativamente à interpretação conforme sem redução de texto, ministro Celso, é que no parágrafo 5º fala-se expressamente em criação de cursos superiores. Então, tenho eu dificuldade de, neste caso concreto, admitir uma interpretação conforme sem a redução de texto, porque o comando do dispositivo é a criação de cursos superiores. Logo, o texto em si mesmo, a meu sentir, teríamos de refletir se caberia uma interpretação conforme sem redução de texto. Porque, se fosse apenas a tese da supervisão pedagógica, como disse o ministro Joaquim Barbosa, seria possível, sim, dizer que a supervisão pedagógica não alcança esses estágios e, portanto, submete sempre à lei de diretrizes e bases. Mas isso se aplica ao parágrafo 4º. Exatamente isso. Então, teria de se examinar só. Eu tenho concordância com qualquer das alternativas. Eu só chamo a atenção se seria ou não conveniente diante da redação contida no dispositivo. Ele selecionou 3 cursos para submeter à legislação federal. E não se manifestou contra os demais, de modo que, que por exclusão, os demais não estariam sujeitos. Mas é porque a redação, ministro Peluso, se Vossa Excelência ler, vai verificar que essa exceção é apenas com relação às entidades federais. Mesmo os cursos de medicina, odontologia e psicologia, se forem cursos das universidades
estaduais e municipais poderão sim ser criadas pelo dispositivo. Então, é mais conveniente, pelo menos para o efeito de exame, que, neste caso desse dispositivo, se decrete a inconstitucionalidade e se ofereça a interpretação conforme com relação ao termo, como disse o ministro Eros, supervisão pedagógica. Inconstitucionalidade por arrastamento, foi o que eu propus. E fazer O relator está afirmando, portanto, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo 5º. Por arrastamento, exatamente, porque é ele que traz o cerne aí. O resto dá para manter pela interpretação conforme. Inclusive o parágrafo 6º. Sim. Ministro Peluso. Eu estou de acordo com isso, senhor presidente. Eu estou com uma dúvida aqui, senhor presidente, porque o parágrafo 4º também ele faz referência exatamente ao inciso 2º do parágrafo 1º que nós estamos declarando inconstitucional. Eu acho que o nosso pronunciamento teria que alcançar também o parágrafo 4º, inciso 2º, cujas fundações manifestadoras se tenha manifestado por uma das opções previstas nos incisos 1 e 2. Nós, no inciso 1 e 2, no inciso 2, nós estamos declarando inconstitucional a supervisão. A proposta se adequa melhor. Por isso que eu falei, é melhor. A primeira Pode-se proposta fazer é a mais duas adequada. alternativas, ministro. Mantendo Celso. a Ministro modulação. presidente, as duas alternativas são viáveis, dependendo do dispositivo. Quer dizer, nesse dispositivo em que se faz referência expressa ao inciso 2º, e que são o artigo 4º e o parágrafo 5º, nesses dispositivos não dá para fazer interpretação conforme sem redução de texto, porque é um comando específico. E quanto ao demais, relativamente à supervisão pedagógica, aí sim dá para se oferecer, no contexto dos demais dispositivos, uma interpretação conforme para explicitar que a supervisão pedagógica que se refere à lei não alcança essas três alternativas de autorização, criação e reconhecimento. Eu acho que... Não sei, mas o que está me parecendo é que, que nós poderíamos realmente declarar a inconstitucionalidade total do parágrafo 5º e dar a interpretação conforme para os demais. Aí sem nenhum problema. Sem dúvida. Essa é a proposta. Ministro Eros. Só para registrar, com relação ao futuro da Corte, observar. Eu acho que é muito importante que a Corte, e de modo adequado, está tomando conhecimento de uma inconstitucionalidade, que eu acho que há mesmo, nesses parágrafos, que não for alegada, porque isso não é objeto da ADI. Eu tenho insistido sempre que a Corte não pode deixar passar uma inconstitucionalidade quando toma conhecimento dela, porque ela não foi alegada. E eu acho que isso, inclusive, é salutar para hipóteses futuras. Mas só deixar essa observação. Ministro Eros, se me permite que faça uma observação, é que nós pusemos, sob a presidência do ministro Peluso ainda, se não me falha a memória, essa matéria preliminar quanto ao conhecimento da ação, alcançando a nova redação do 82. E a Corte, naquele momento, entendeu que sim, que deveria ser conhecida. Uma vez conhecida a ação com relação ao artigo 82, na sua nova versão, evidentemente que se torna possível a decretação de inconstitucionalidade por arrastamento, que foi o que Sua Excelência fez. Eu só quis pontualizar, porque, mais uma vez, nós discutimos isso. E eu quero, quando voltarmos a discutir, poder ter esse exemplo para mencionar. O ministro Aérea já tinha se manifestado, nesse sentido. Ministro Marco Aurélio. Presidente, em primeiro lugar, eu deixo assentado que não estamos aqui a discutir ensino fundamental, mas ensino superior. E que, no caso, considerada a previsão do inciso 24 do artigo 22 da Constituição Federal, o credenciamento, eu diria, considerado o verso da medalha, o descredenciamento de curso superior, está abrangido no que se entende como lei de diretrizes e bases da educação nacional. Então, o que constato, presidente, é que houve realmente uma invasão de atribuição no que a Carta do Estado das Minas Gerais previu
a submissão à política educacional do Estado, inclusive considerada a supervisão pedagógica, de cursos superiores. E não importa para mim se trata de estabelecimento público estadual ou privado. A regra que vislumbro, contida no inciso 24 do artigo 22, é linear, pouco importando, repito, a natureza do estabelecimento. O Estado pode muito bem criar uma universidade, mas o credenciamento dos cursos incumbe ao poder central. Sob pena, presidente, de até mesmo, e vou raciocinar aqui no campo da hipótese, de, havendo legislação de todos os estados, não se ter campo para atuação do órgão federal. Mas há mais, presidente, a confirmar essa premissa. O que nós temos no parágrafo único do artigo 22? Nós temos uma remessa em termos de colaboração, considerados os estados, uma remessa à lei complementar. É possível vir à balha um diploma de estatura intermediária, porque não se terá dispositivo constitucional, nem dispositivo estritamente ordinário, uma disposição contida em lei complementar, autorizando os estados a legislar sobre questões específicas. Aí a lei terá que ser específica quanto aos termos em que o Estado poderá dispor e regulamentar disposições específicas das matérias relacionadas neste artigo. Eu pressuponho, presidente, até mesmo pela data de criação dos estabelecimentos, que esses estabelecimentos tenham começado a funcionar, e vou presumir o ordinário, ou seja, um procedimento harmônico com a Constituição Federal, por autorização do Ministério da Educação. Não vou adentrar aqui para questionar e para elucidar situações concretas. Vou tomar a norma do inciso 2 do artigo 82 como uma norma realmente abstrata, no que prevê a submissão à política educacional do Estado, mesmo que venham, mediante alteração dos seus estatutos, a extinguir seus vínculos com o poder público estadual, e a supervisão pedagógica, não do Conselho Federal, mas do Conselho Estadual de Educação. Eu não concebo que possa haver, muito menos em relação a estabelecimentos privados, possa haver um controle estadual em detrimento do controle que deve ser presente o disposto no inciso 24 do artigo 22 federal. Nós devemos caminhar no sentido de uma interpretação que fortaleça a federação, mas não devemos também estimular a separação. Não? Quanto ao pedido formulado, presidente, eu não vejo ligação íntima, sem considerar o fator cronológico, já que as alterações foram posteriores ao próprio ajuizamento da ADIM, não tivemos aditamento presente os dispositivos. Eu não vejo uma ligação íntima do parágrafo 5º a ensejar o denominado e subjetivo, pode ser, mas não deve ser, arrastamento, quanto ao parágrafo 5º do citado artigo 82. Esse parágrafo 5º, ele pode ser visto como a encerrar, a contrário senso, a possibilidade de o Estado simplesmente criar, credenciar outros cursos,
excetuados esses mencionados no parágrafo. Pode, mas aqui nós temos uma matéria que eu diria que, quanto à simples supervisão pedagógica do Conselho Estadual de Educação, prevista no inciso 2, é uma matéria autônoma. Para decidir-se ante um pedido, e nós estamos na ADIM vinculados ao pedido, muito embora não estejamos vinculados à causa de pedir, um pedido específico para atacar-se o que seria, o que se encontra implícito no parágrafo 5º, no que apenas se submeteu ao Conselho Federal, à legislação federal, ao sistema central, a criação dos 3 cursos, Medicina, Odontologia e Psicologia. Presidente, eu paro na observação e no julgamento do pedido formulado, tal como formulado. Não vou adiante. E talvez aguarde até mesmo a iniciativa, já então não por provocação do Ministério da Educação, do Procurador-Geral da República, quanto a esse parágrafo 5º, deixando para discuti-lo, portanto, na ocasião própria, né? Cada dificuldade em seu dia, né? Eu fico apenas, né, na impugnação, nas balizas do pedido formulado, nas balizas objetivas do pedido formulado nesta DIN. Não conhece nessa... Não vou adiante. Eu não vejo, foi o que eu disse, eu não vejo um elo, né, maior considerado o pedido formulado. O pedido formulado, ele se mostrou direcionado não a se extinguir os estabelecimentos de ensino existentes em Minas Gerais e apanhados pela Carta de Minas. O pedido inicial visou tão somente afastar, como ressaltou muito bem o ministro relator, essa submissão da supervisão pedagógica ao Conselho Estadual, indiretamente alijando do cenário jurídico que não poderia ser alijado, porque não há lei complementar a encerrar a colaboração entre o poder central e o poder estadual, alijando a atuação do Ministério da Educação. Eu peço vênia para ficar, portanto, né, na análise do pedido tal como formulado, aguardando até mesmo, né, se for o caso, não sei se será, e pelo visto não será, porque no parecer final, o autor da ação, né, parece que encerrou um arrependimento, não sei se é eficaz ou não, né, preconizando a improcedência do pedido formulado, né, para ficar no pedido e assentar a inconstitucionalidade tucu do inciso, é o inciso atacado, não é, ministro? Ou do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 82, é do ato das exposições, não, é o corpo permanente, do corpo permanente da Carta do Estado. É como voto na espécie. Portanto, o ministro Marco Aurélio, na verdade, se limita a declarar a inconstitucionalidade do artigo 82, inciso 2, e não fazendo a extensão. Parágrafo 1º, não fazendo a extensão aos demais parágrafos. Ministro Celso de Mello. Eu não sei que vejo. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu indagaria ao eminente relator, uma vez que houve a formulação em seu voto de pelo menos 2 opções, no que se refere precisamente ao inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 82, quer dizer, o voto de Vossa Excelência no sentido da inconstitucionalidade. Vossa Excelência não conhece dos parágrafos 1º e 2º do artigo 81. Está com o presidente, a folha. Tá. Sim, mas eu acho que é isso. Não conhece a ação quanto aos parágrafos 1º e 2º do artigo 81. Mas... e quanto ao inciso 2, parágrafo 1º do artigo 82. Declara o inconstitucional e, por efeito consequencial, estende essa declaração... Os parágrafos 4º, 5º e 6º. Sim, está certo. Eu peço bem, então, ao eminente ministro Marco Aurélio para acompanhar o voto do eminente ministro relator nesse sentido. Eu também peço
vênia o ministro Marco Aurélio para acompanhar o relator, e não só quanto ao conhecimento da ação, mas também quanto à modulação. Sua Excelência, assento, eu gostaria que me ajudasse. A modulação é importante, porque... Na verdade, é fundamental nesse caso, para não provocar insegurança jurídica. No sentido de modular os efeitos da decisão, a fim de que sejam considerados válidos os diplomas expedidos pelas instituições envolvidas, atingidas por a decisão até essa data. Não teria que dizer... Ou talvez os cursos acho que tem que ser um pouco mais abrangente, né? Porque, na verdade, nós temos cursos em série, né? Cursos que estão sendo... Que estão em andamento, né? Os cursos já iniciados até esta data. Isso. Né? Já. Na verdade, é prudente, porque... Portanto, em relação à ação direta, não se conheceu quanto aos parágrafos 1º e 2º do artigo 81 e julgou-se procedente quanto ao inciso 2, parágrafo 1º do artigo 82 e, por declaração consequencial ou arrastamento, e também os parágrafos 4º, 5º e 6º do referido artigo, fixando-se a modulação de efeitos nos... Presidente, quanto à modulação, seria modulação de quê para quê? A modulação de efeitos, o ministro relator propõe que permita que essas entidades que se validem os certificados ou diplomas outorgados por essas entidades nos cursos iniciados até a presente data. Os cursos estão em andamento. Presidente, eu penso, a não ser que eu tenha compreendido mal o julgamento, o tribunal não está situando no campo da ilegalidade os cursos em si, está? Mas esses cursos poderão ser questionados em consequência a essa decisão. Marco Aurélio, é preferível que se restaure. Vejam como a coisa se complica, porque, de início, pela Lei de Diretrizes e Bases, a menos que haja previsão em lei complementar, o endosso em si, o registro em si dos diplomas incumbe quanto ao ensino superior ao federal. Talvez não haja necessidade. Eu não adentraria, nós estaríamos complicando. A emenda constitucional, a emenda mineira, colocou em ela dúvida, a meu pinçou ver, 3 cursos. A meu ver, até aqui ela pinçou 3 colocou cursos em e disse o dúvida seguinte: o que foi feito de forma concreta até aqui. Credenciamento, nós não supervisão podemos federal. transformar este Os processo outros, em um não. processo subjetivo. Então, há vários cursos criados sem autorização. Criados, E há mais, muito há um provavelmente elemento, sem presidente, há um autorização, elemento complicador. sem supervisão do MEC. Se o tribunal adentra esse tema e limita a placitação de certos diplomas, por via de consequência, os diplomas posteriores nós serão podemos dizer glosados. sem prejuízo. Por isso é que nós complicaremos um julgamento e interferindo na vida de inúmeros cidadãos, interferindo sem uma necessidade maior. Eu creio até que há mesmo, necessidade. diria, sem um aspecto socialmente aceitável. Nós estaríamos estabelecendo um divisor d'águas. Ou seja, os certificados até aqui expedidos são válidos, muito embora não tenha havido o crivo do Conselho Federal ou do órgão federal. Os certificados, inclusive de alunos que estão cursando, sem prejuízo do ulterior exercício não serão pelo válidos. MEC Eu não adentro, das presidente. suas atribuições Eu legais. deixo essa questão, até mesmo pela complexidade, eu deixo essa questão para ser solucionada em milhares na de esfera ações, própria, se houver provocação. Eu peço vênia para não examinar o problema dos certificados, dos diplomas até aqui expedidos.
E digo e torno e me mostro coerente com o voto proferido. Nós vamos levar, um minutinho, a ministro. inquietude a milhares de pessoas. Eu sei que Vossa Excelência é um guardião maior, talvez suplantando até, né, as nossas posições da Constituição Federal. Mas vamos aguardar um pouquinho, né, eu terminar o meu raciocínio. Pois bem. Pelo menos Vossa Excelência assim se diz. Então, presidente, eu volto à tecla, né? Por isso é que eu ficava apenas na declaração de inconstitucionalidade do inciso 2, do artigo 82. E não adere, portanto, a proposta Sim, não questiono se subsistem, se não subsistem, como foram criados, como não foram criados os cursos, porque não há pedido nesse sentido. Daí eu tenho insistido um pouco, mas vi quando fui atender a uma necessidade fisiológica, vi que o tribunal concluiu de forma diversa, né? Eu insisti um pouco em ficarmos presos ao pedido formulado. Ministro Marco Aurélio, o senhor me permite? Há um pedido do Procurador-Geral. Aliás, ministro, Vossa Excelência vai me permitir uma observação, já que eu avancei um pouco, não para agredi-lo longe de mim, mas eu esperava que Vossa Excelência consertasse algo que saiu em uma entrevista veiculada em um grande jornal. Que se não fosse a nossa desavença, o pessoal da Operação Anaconda não teria sido condenado. Eu penso que a nossa desavença ficou numa questão estritamente instrumental. Não misturemos as coisas. Aqui nós estamos, não, eu não quero que Vossa Excelência tome o que eu veiculei como algo que Vossa Excelência tome o que eu veiculei em termos de ser censor ou não ser censor, ser defensor maior ou menor da Constituição Federal como uma agressão sobre Vossa Excelência. Não é, não. Todos nós somos defensores da Constituição 3501. Federal. Voltemos ao exame da DIN 3501, é disso que se cuida aqui. Excelência se cuida aqui de Supremo Tribunal Federal. E eu vou repetir o que eu já disse. Me ensinar, eu sei muito bem o que é o Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu vou repetir o que eu já disse. Eu sei muito Enquanto bem como tiver assento nesta casa, com a toga sobre os ombros, ninguém virá a me emudecer. Ninguém me emudecerá também, ministro Marco Sim, Aurélio. Excelência. Vossa Excelência mesmo apontou algo que, sob a minha ótica, eu não estou aqui surgiu como praticamente complexo, que Vossa Excelência não deve ter. Na entrevista, eu discuti fatos. Aqui eu estou discutindo direito. Se os colegas me permitirem, quer dizer, o ministro Joaquim Barbosa propõe a aplicação do artigo 27. O Procurador-Geral propôs e eu acolhi. Sim, o ministro Marco Aurélio dissente dessa opinião, dessa posição, quanto à aplicabilidade do artigo 27, a modulação dos efeitos. Vossa Excelência diverge. Porque eu vejo um problema maior, com inúmeras implicações no campo subjetivo, ou seja, considerado direito subjetivo. Sim. É que, se adentrarmos essa seara para simplesmente placitarmos os diplomas expedidos até aqui, nós estaremos indiretamente assentando que os diplomas daqueles que vêm cursando atualmente a faculdade ou a universidade, todos esses diplomas não merecerão o respectivo registro. Eu não adentro essa questão, presidente. Eu peço apenas que Vossa Excelência consigne. Então, vamos só tentar, portanto, que o eminente... Eu gostaria de reformular a proposta, deixar mais clara, mais explícita. Seria no sentido de modular os efeitos da decisão, a fim de que sejam considerados válidos os diplomas expedidos pelas instituições envolvidas, neste caso, até esta data, sem prejuízo do exercício pelo Ministério da Educação, ulteriormente, das suas atribuições legais. Ministro Joaquim, Vossa Excelência me permite? Eu estava aqui meditando, talvez, ao invés de falarmos em diplomas ou certificados, devêssemos falar em atos praticados sob a égide dos atos impugnados até então. São válidos. São vários atos, são matrículas, são notas, são, enfim, diplomas, eventualmente, e daqui para frente
enfim, daqui para frente será uma outra realidade sob a égide da legislação em vigor. Mas eu fiz uma ressalva Se falarmos no em final que atos... responde à preocupação do ministro Marco Aurélio. Ou seja, nós estamos... essa decisão vai seguramente interferir na vida de milhares de pessoas que se formaram por essas universidades. E, esclarecendo esse ponto, a situação dessas pessoas estará preservada. Agora, daqui para frente, esses cursos serão submetidos ao controle do MEC. Ministro Eros. Presidente, pelo que eu percebi, o tribunal estabeleceu, peço aos colegas que confirmem essa premissa, com exceção da minha ótica e da ótica do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, uma distinção. Entidade hoje privada e entidade que tenha continuado pública. Estabeleceu essa distinção. E aí assentou também que, quanto às entidades públicas, pode haver a supervisão pedagógica pelo Conselho Estadual. E quanto às entidades privadas, não pode haver. Foi isso? A menos que eu tenha percebido erroneamente. No meu voto ou no voto dele? Não, o voto de Sua Excelência eu entendi linear. Ministro Carlos Alberto. Não, Não, o ministro sobre Marco Aurélio está indagando o alcance quanto... da declaração de inconstitucionalidade do inciso 2. Vossa Excelência entende inconstitucional, pouco importando a natureza. Porque se nós Jurídica decretamos a inconstitucionalidade do estabelecimento de ensino. Não, se nós decretamos a inconstitucionalidade do parágrafo 5º, nós tiramos autorização do plano estadual, qualquer que ela seja. Tanto faz estadual quanto privada, é a minha em qualquer visão, circunstância, que é a versão que Vossa Excelência E a indicou. visão de Vossa Excelência? É nesse sentido também, que Nós retiro comungamos decretando nesse inconstitucionalidade. Mas eu tenho a impressão que foi essa convergência, quer dizer, tanto faz estadual como privada, depois da intervenção que fiz, em qualquer circunstância, acompanhando Vossa Excelência, A supervisão pedagógica não pode não ser alcança a criação tanto estadual como privada em qualquer circunstância. Não pode ser estadual, não pode tem ser que ser estadual, federal. Tem que ser federal, em qualquer Aí nós circunstância, estamos na de linha de Vossa acordo. Excelência. Todos nós, né? Eu quero manifestar, única e exclusivamente, a minha preocupação, que é a mesma desde o início. Eu estou de pleno acordo com o ministro Marco Aurélio. Não se discutiu nessa DI, não é objeto de discussão. Reconhecimento, não reconhecimento, isso não é matéria da DI. A matéria da DI é única e exclusivamente a questão da supervisão. Né? Eu quero, por uma questão de... para que fique registrada essa minha manifestação. Portanto, sendo tratando única e exclusivamente da questão de supervisão, eu não vejo razão para modular. Agora, se for efetivamente transformar o processo numa discussão já de direito subjetivo, aí caberia. O que o ministro Carlos Alberto lembrava é que foi submetida uma questão de ordem e o tribunal decidiu essa questão está superada. Então, não, mas isso já amanhã ou depois, alguém que se sinta prejudicado possa arguir, inclusive. Não, mas isso está assente. O tribunal decidiu prosseguir e, por isso, apreciar também, por isso aprecio por arrastamento. Bom, em relação, portanto, à modulação de efeitos, a divergência do ministro Marco Aurélio, eu ouço os demais ministros, acho que não há nenhuma dúvida. Portanto, o tribunal não conhece da ação em relação ao artigo 81, parágrafos 1º e 2º do ADCT, da Constituição de Minas Gerais, e conhece e julga procedente quanto ao artigo 82, inciso 2, parágrafo 1º, e, por arrastamento, os parágrafos 4º, 5º e 6º, e fixa a modulação de efeitos nos termos do voto do relator, vencido nesta parte também o ministro Marco Aurélio. E o ministro Marco Aurélio fica vencido também... Também no arrastamento, na questão presidente. do arrastamento. E como me cinjo, no caso, ao inciso 2 do 82, na declaração de inconstitucionalidade, não adentro a questão da modulação. O ministro Marco Aurélio, portanto, não adentra a questão da modulação. Senhores ministros, vamos suspender a sessão.